Disseram que você foi o pivô do término do relacionamento da Paola Oliveira. Você é um grande ator, galã de novela, ela lindíssima. Na época todo mundo ficou shippando, falando, nossa, será? Fofoca de bastidor que vocês estavam contracenando na série Feliz para Sempre. E aí eu quero saber, como que foi lidar com essa história, esse bastidor, com uma colega de trabalho, que aí eu não sei, de fato, se saiu falando a verdade ou foi meia verdade, enfim. Eu fiquei tranquilo, assim, foi o que eu falei, eu comecei a ser reconhecido na rua como o cara que tava destruindo o casamento da Paola. Ó o cara que tá pegando a Paola, ó o cara que tá pegando a Paola. Falei... Então, assim, pra mim foi divertido, pra ela foi um drama, pra ela foi ruim. Então, assim... Mas vocês tiveram que você falar na época? Tipo, você teve que mandar uma mensagem, você mandou uma, você teve que falar, ou não foi uma coisa que teve que ser tratada por uma conversa? Não, eu não entendi. Eu lembro que a gente se falou, falei, pô, o que tá acontecendo? Lamento isso que tá acontecendo, né? Não sei de onde surgiu isso. E ela ia pra fora do Brasil, ela ia viajar na época. Ela até saiu, era carnaval na época. Falaram que eu tava viajando pra fora com ela. Enfim, inventaram muita coisa aí nessa época. Mas essa história nunca foi verdade, né? Paola foi minha amiga, a gente trabalhou junto. Mas ela deve ter, enfim, acho que precisava de uma polêmica ali para uma coisa acontecer, sei lá, eu... E como foi a história ali desses bastidores de um personagem tão grande, né? O Brasil, eu acho que você fez uma ressalva importante. Você protagonizou na tela da Globo com a Mariana Ximenes um dos primeiros casais a ser shippados na internet, quando surgiu esse termo, né? A nova era das redes sociais conectada ali na ideia de ser multiplataforma, da novela se estender pro debate, pra conversa nas redes. Como que foi essa história de lidar com esse momento? Eu lembro que eu fiquei assustado, né, com essa repercussão. Foi uma fase assim onde eu vivi uma injeção de adrenalina muito grande com essa história, sabe? Com essa novela, assim. Eu tive que fazer terapia depois. Sério? Porque essa fase me deu uma... Emocionalmente falando, sabe? Aquela coisa, né? Me veio toda a minha história atrás ali. A minha infância, vamos dizer, no sentido emocional. Chegamos, senhoras e senhores! Aproveita para dar like nesse vídeo, minha gente. Se inscreva aqui no canal. Tá no ar o nosso painel, isso é, a gente com muita alegria recebe, olha, um convidado super especial, porque ele, além de um grande ator, é aquele cara que todo mundo fala bem nos bastidores, olha, com passagens marcantes pelo teatro, pelo cinema, mas com novelas que ele conquistou, de fato, o público brasileiro por conta não só da sua beleza, mas também pela sua capacidade de fazer personagens distintos, diversos, já fez até gêmeos na tela da Globo. Pois é, a gente vai tentar descobrir todos os segredos desses bastidores das novelas. Ele também fez novela no SBT, pois é, e tem novidade chegando, inclusive porque ele tá em cartaz com uma peça de teatro que tá aí passando o Brasil afora e sendo realmente muito bem avaliada pela crítica. É com muita alegria que o painel Isto é Gente recebe ele, João Baldacerini. Tudo bem, João? Tudo bem, Matheus, um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece, ficamos super felizes que você topou o nosso convite, vir aqui bater um papo. Eu sei que você tá com peça em cartaz, mas sua trajetória também, você começou novo, porque assim, 20 anos de carreira? Meu Deus do céu. Que bom, né? Chegar com 20 anos de carreira no currículo e com a pele boa, né? Nem me fale. Passou mais rápido do que você imaginava? Passou mais rápido, exatamente. O tempo aí voou do nada. Quando eu vi, eu falei 40. Falei, meu Deus! Né? Mas, você é de São Paulo mesmo? Eu sou nascido aqui em São Paulo, mas fui criado na cidade, né, em Indaiatuba, no interior. Cresci no interior. Foi pra lá né? com quantos anos? Eu fui com 5 anos, né? Meu pai foi transferido para uma empresa ali na região, né, de Indaiatuba. E aí a gente escolheu morar em Indaiatuba. Enfim, cresci lá. Foi ali que eu também tive meu primeiro contato com o teatro. Né? Porque eu não era uma criança interessada, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, é ator, nasceu em berço de ouro, não sei o quê, já foi pra televisão, porque às vezes as pessoas te veem na televisão, acho que você já, né, já tava ali, nasceu ali. E não, assim, eu não tinha talento nenhum pra atuação, eu era uma pessoa... É mesmo? Exatamente, assim, não tinha talento nenhum, era uma coisa que... Eu era tímido, introspectivo, ainda sou tímido. Mas assim, a diferença é que aí eu comecei a fazer teatro na escola e minha mãe percebeu que o teatro começou do tipo a
a me fazer bem, sabe? A me concentrar, me ajudar na concentração, no foco. Eu comecei a também me tornar mais confiante, porque o garoto tímido começou a ficar mais confiante, mais focado. E aí minha mãe falou, pô, filho, legal isso aí, né? E eu comecei a gostar mesmo do teatro, de estar com aquela galerinha do teatro, sabe? De estar ali com o pessoal, me sentir à vontade, me sentir respeitado. E aí minha mãe falou, vai estudar teatro. Então aí foi quando eu fui pra Tatuí fazer um... Mas isso aí você já tava com quantos anos? Aí eu tava... Então, comecei na escola, no terceiro colegial, com uns 16 anos. E aí me formei no terceiro colegial. E aí então aquela fase do vestibular pra decidir o que estudar. Foi quando eu prestei arte cênica, prestei Unicamp. Legal. Prestei Unicamp, não passei, obviamente. Não tinha capacidade de entrar numa faculdade pública, assim. Não era bom aluno na escola. Mas aí eu prestei esse curso técnico em Tatuí, fui aprovado e fui morar em Tatuí. E fiquei 3 anos em Tatuí estudando teatro. Foi ali que eu também pratiquei teatro diariamente, né? Então aquilo que era uma paixão que tinha surgido lá no interior, em Tatuí eu efetivei, assim. Eu enraizei o amor pelo teatro. Esse período foi já atuando também, fazendo peças, ou você estava estudando? Não, ali eu só estava estudando mesmo. Ah, é? E aí quando eu me formei em Tatuí, eu voltei para Indaiatuba. E aí eu comecei a arranjar emprego em escritório, fazer coisas assim, nada a ver com a minha área, que eu tinha estudado teatro. E aí minha mãe olhou e falou, filho, você vai ficar aqui? Vai ficar aqui em Indaiatuba? Meus pais já tinham separado nessa época, e meu pai veio morar em São Paulo. E minha mãe falou, vai morar com seu pai em São Paulo, você não vai precisar pagar aluguel. E aí foi quando eu vim para São Paulo, por muita insistência da minha mãe, graças a Deus. Ela pegou, me insistiu, enfim. Aí eu fui morar em São Paulo, ali na Maria Antônia. E aí eu comecei a correr atrás, fui fazer oficina do Centro Cultural aqui de São Paulo, da prefeitura, fui fazer teatro, fiz amizade, fui conhecendo pessoas, né? E assim, aí fui parar na Praça Roosevelt, que tem ali a Companhia dos Sátiros, uma companhia, né, de destaque, uma companhia de repertório aqui em São Paulo, muito prestigiada. Você já tinha abandonado o direito, porque lá atrás teve um flerte ali com a história do direito. O direito era assim, quando eu entrei quando eu cheguei no terceiro colegial, minha mãe, ela falou, filho, você precisa prestar um vestibular. E aí eu falei, acho que eu vou prestar direito, mãe. Tá. E aí ela pegou e falou, tá bom. E aí quando eu comecei a fazer teatro, foi quando ela me sugeriu fazer teatro. Porque daí ela falou, você vai prestar direito por quê? Eu falei, porque eu gosto de ver filme sobre, sabe, tribunal, essas coisas de criança, assim. Ela falou, não, filho, vai estudar teatro, faz teatro, você gosta. Você chega em casa, liga eram aqueles computadores antigos, e eu ligava o computador e eu ficava pesquisando sobre teatro. E minha mãe falou, filho, eu nem preciso pedir pra você estudar, pra você ler, sabe? Dizem isso, né, que quando a gente faz, quando a gente tem prazer no que a gente faz melhor do que aquilo que a gente trata como uma obrigação, uma tarefa. Foi por natural. Isso que você tem tido tanto sucesso, né, de lá pra cá. Foi uma consequência, realmente, assim, essa coisa de virar ator. Eu nunca deslumbrei ou projetei essa coisa de uma profissão. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu gostava muito de fazer aquilo, assim, eu gostava muito de fazer teatro. Então, eu acho que foi uma coisa que o caminho foi me levando, assim. Engraçado como surgiu essa coisa. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda não tinha essa ideia de que eu era um ator profissional. Apesar de já ter estudado, feito uma escola técnica. E aí, aqui em São Paulo, alguns amigos que tinham estudado no interior já estavam trabalhando, e eles falaram, João, a gente tá fazendo um projeto com escola, você não quer fazer? Eu falei, quero. E aí eles me colocaram, aí eu apresentei lá um Mário de Andrade, uma cena pra crianças, e aí no final o cara me pagou R$50, e aí eu olhei e falei, 50? Isso em 2000 e pouco, eu falei, nossa, falei, mas eu gosto de fazer teatro, era um prazer, sabe? E aí quando eu vi que o cara me pagou por aquilo, falei, eu acho que eu virei ator, sabe? Acho que é uma profissão, acho que dá pra ganhar dinheiro. Enfim, e ali eu comecei a ver que dava pra trabalhar. E eu comecei a fazer teatro empresarial, comecei a fazer teatro escola, animação de festa. Foi assim, bem início mesmo. Em que momento que você vive essa virada? Assim, até por curiosidade, porque é muito legal ver, porque sua trajetória foi bem passo a passo. Mas em que momento surgiu o convite, por exemplo, para fazer a novela na Globo, virar ali um personagem de destaque numa novela? Aí é engraçado, porque foi tudo muito rápido. Eu cheguei em São Paulo em 2004, sei lá, e aí em 2006 aí fui fazendo oficina de teatro aqui da prefeitura. E eu gosto de falar, porque as pessoas têm a impressão de que gasta dinheiro. Eu estudei em curso do governo técnico, eu fiz oficina da prefeitura, sabe? Eu não gastei R$1 para fazer teatro, para estudar.
Então, assim, para aprender. Aí eu entrei para uma companhia aqui, para a companhia Os Sátiros, que fica ali na Praça Roosevelt, uma companhia já conceituada no mercado. Eu fui para a Alemanha. Um ano que eu tava aqui, eu tava indo pra Europa fazer teatro. Então eu já tava vivendo uma coisa muito legal. Aí um amigo que tava trabalhando no estúdio de cinema da Fátima Toledo, ele viu um currículo meu na época, porque eu tinha feito um curso de férias, que a minha avó tinha me dado de presente. Ela falou, filho, né, quero te dar um curso de férias, não sei o quê. Um curso de atuação. Aí eu falei, vó, tem um curso de cinema que eu gostaria de fazer, um curso de um intensivão. E aí eu fui lá, fiz e deixei um currículo com uma foto na época, com clipes. E aí, anos depois, um amigo trabalhava lá e ele viu esse currículo e ele estava produzindo o elenco de um filme do Walter Salles, né? O Linha de Passe. Isso em 2006, mais ou menos. E aí ele me chamou, eles foram atrás de mim, me chamaram pro teste. E aí eu fui sendo aprovado, fui passando nos testes. E foi meu primeiro trabalho no audiovisual. Foi aí que alavancou a minha imagem pro audiovisual. Porque até então eu só fazia teatro em São Paulo. Foi um divisor, então. Foi um divisor. Foi o filme do Walter Salles em 2008. A gente foi pra Cannes com esse filme, Linha de Passe. O filme ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, a Sandra Corvelloni. Nessa época surgiu a figura do empresário na minha vida, porque até então eu não sabia o que era isso. Então, assim, chegou uma empresária na época e falou, João, você vai precisar de uma pessoa para te agenciar, para empresariar. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque agora você está entrando no mercado do audiovisual, o filme do Walter Salles vai lançar, e quando lançar as pessoas vão querer ver, né? Talvez surjam oportunidades. Eu falei, e eu não tinha ideia, realmente. Eu lembro que falaram, não, Walter Salles é o diretor de Central do Brasil. Eu falei, não, eu vi esse filme na escola, eu lembro. E foi, dito e feito. O filme lançou no Brasil, aí os produtores de elenco, eles já... porque é uma vitrine o cinema também, né? O Walter Salles lança um filme hoje. Os produtores de elenco querem ver quem que tá fazendo o filme, quem que eles estão lançando. Então foi dessa maneira que eu fui parar na Rede Globo. E em 2009 eu fui chamado para fazer oficina da Globo. Mas você fez o filme, você gravou que ano? 2007, lançou em 2008. Tá. Em 2009 eu me mudei pro Rio. Mas você se mudou já com a perspectiva ou você só mudou depois do convite? Eu me mudei por causa da... Já estava numa projeção grande por causa do filme, aí você via que surgiu uma oportunidade em algum momento, era melhor morar lá. Não, não foi minha escolha, assim, vou me mudar pro Rio. Foi porque eu tava em São Paulo e aí falaram, João, tem a oficina da Rede Globo, você quer participar da oficina? Porque é como se fosse, você fica ali praticando exercício, atuação na televisão e ao mesmo tempo pode surgir oportunidades, os produtores de elenco estão... Mas aí você teve então, só pra gente construir, porque acho que é até legal pra quem sonha em ser ator, né? É isso, a sua trajetória é muito curiosa porque você foi galgando até chegar na projeção que tem hoje. A gente começa então assim, você ganha uma visibilidade enorme com o filme do Walter Salles, exatamente, premiado, Oscar, mas naquela época, sim, ele já carregava ali a força de Central do Brasil e tantos outros trabalhos, sim. Mas você era um ator que estava começando. Exatamente. Recebe a proposta de ir para a oficina de atores da TV Globo para estudar. No primeiro momento é assim, aperfeiçoar. Não fui chamado para fazer nenhuma novela. Eu fui contratado pela Globo para ficar ali no sistema, ali no arquivo deles ali, praticando. É como se fosse uma escolinha dentro da Globo, onde eles tinham ali um repertório, ali, um leque ali de opções de atores, ali umas 20 pessoas praticando. E a gente, ao mesmo tempo que estava ali estudando, surgiu um teste. Surgiu um teste. Pô, tem alguém lá na oficina da Globo nesse perfil? Tem, fulano. Então, assim, foi em 2010, eu estava em 2009 na oficina, em 2010, o Vila Marim, o diretor lá da Globo, né, hoje ele está encabeçando lá... a parte de dramaturgia da televisão, mas na época ele era diretor de novela, era a primeira direção dele, foi a minha primeira novela, em 2010, Tempos Modernos. Você já tinha concluído a oficina ou você ainda estava fazendo? Eu estava no final da oficina, quando eu fui chamado. Então, vamos lá. Você sai do interior, ganha essa oportunidade de visibilidade, né? Imagina, ganhou uma... Assim, eu acredito que para um ator... Talvez naquela época... Pelo que eu tô entendendo, você nem imaginava que a projeção do filme fosse contribuir tanto. Eu não tinha ideia, eu não tinha noção. Confesso que, assim, culturalmente, era muito...
limitado ainda, assim. Eu sabia que Walter Salles era um diretor que tinha feito Central do Brasil, mas eu não sabia que aquilo ia impactar na minha carreira. E eu era apaixonado pelo teatro. Foi o que eu falei, eu tava na Alemanha fazendo uma peça com a Companhia dos Sátiros. Eu tava lá ganhando em euro, eu tava feliz, pra mim aquilo era o sucesso. E quando veio a aprovação do teste do filme, eu falei, meu Deus, vou fazer um filme no cinema. E aí começaram a me... Sabe, eu percebi que quando eu ia na Praça Roosevelt, o Gero Camilo, alguns artistas que eu via, que eu já admirava, começavam a falar, oi, João, não sei o quê. Eu falava, meu, a galera tá me cumprimentando, sabe meu nome. Comecei a ver que o entorno começou a mudar comigo, porque eu tava num filme do Walter Salles. Falei, eu acho que esse negócio é importante. Pra você ver tamanha a minha ingenuidade, Sim. talvez, ali, né? Hoje eu sei que fazer um filme do Walter Salles é uma puta oportunidade, né? Como artista, enfim, pra contar uma história, pra projetar. Curioso isso, né? Imagina, o nosso diretor brasileiro Walter Salles premiado no Oscar, por Ainda Estou Aqui, com tantos outros trabalhos, inclusive com a Central do Brasil, com essa indicação que teve anos atrás, se tornou uma referência e mudou a trajetória, de alguma forma somou, né? Muito. Para que você tivesse a oportunidade de chegar na Globo e ser o galã das novelas e conquistar o Brasil com tantos personagens. Que palavra você diria para definir a importância dessa oportunidade que o Walter e a equipe do filme te deu anos atrás, antes de você se tornar quem se tornou hoje? O que é... Olha, eu acho que, assim... vamos dizer que, assim, eu acho que é a minha paixão pela atuação. Eu acho que eu não deslumbrei, sabe? Eu não almejei isso. Não foi uma coisa que eu falei, eu quero. Talvez por isso aconteceu. Eu acho que eu tava fazendo uma coisa que eu já tava muito feliz fazendo. Eu já estava muito satisfeito onde eu estava. Então, assim, eu não ficava pensando lá na frente. Porque hoje em dia as pessoas querem atalhos, elas querem ser famosas, sabe? E eu estava muito feliz ali onde eu estava. Então, assim, quando surgiu a oportunidade do filme, eu falei, uau! E aí veio, eu fiquei feliz, tudo. Mas eu já estava muito feliz. Então, não foi uma coisa que eu fiquei... Sabe, não, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas e da novela? Quando você recebeu, assim, imagina, você tá ali fazendo oficina de atores. Chega o convite para fazer uma novela na Globo, um personagem interessante, uma novela de um baita diretor que é o Villamarim. Como que foi sua reação? Nossa, eu saí pulando lá eu fui fazer, eu lembro que eu tava na oficina e ele foi assistir, teve uma apresentação lá dos atores da oficina, e ele foi com os produtores de elenco e ele chegou em mim assim no cantinho e falou, você vai fazer minha novela. Eu falei, é mesmo? Ele falou, vai fazer minha novela. Eu falei, nossa, obrigado, Zé, não sei o quê, né? Vai ser um prazer. E aí eu liguei pra minha mãe, né? Toda hora eu ligava pra minha mãe, falava, mãe, vou fazer, mãe, ganhei R$50, mãe, fui não sei o quê, mãe, tô indo pra Alemanha. Então... E aí, quando eu fui chamado, fiquei muito feliz. Foi uma novela que não foi bem. Eu não tinha noção, não tinha referência do que era uma novela boa ou mal, assim, lá, ali dentro, fazendo. Era novela da Sete, não era? Era uma novela da Sete. Mas eu fazendo a novela, eu lembro que a repercussão dentro da Globo não era muito boa. Não se falava bem, assim, a novela tá indo bem. Né? Anos depois eu fui perceber o que era uma novela de sucesso. Sua primeira grande novela, assim, o grande estouro foi Haja Coração? Foi, Haja Coração. Na verdade, eu fiz uma série um ano antes, que foi também outro divisor de águas, que foi a série do Fernando Meirelles, Felizes para Sempre. Foi uma série que, na época, a Rede Globo lançava 2 séries por ano, não tinha ainda, acho que Netflix, essas coisas, ou não tinha a força que tem hoje. Então, assim, eu lembro que era Hoje é Dia de Maria, tinha Amores Roubados, era uma coisa que a Globo lançava uma série no começo e uma série no fim do ano. E essa série do Fernando, eu fui um dos protagonistas, era um elenco pequeno, um elenco bem de peso, assim. Ali também foi um divisor de águas, porque a Globo me viu num personagem central, porque até então eu já tinha feito algumas novelas, algumas séries, mas personagens mais secundários, ali sem muito destaque. Então, Feliz para Sempre foi um personagem grande, né, com um diretor também muito respeitado. Quem era o diretor? O Fernando Meirelles. Era o Meirelles. Ele dirigia tudo. A produção da O2, ele e a equipe dele da O2 que dirigiram. Legal. Então, foi uma série que foi exibida. O núcleo? Qual o núcleo? Quem era você? Eu, Henrique Dias, João Miguel, Adriana Esteves, Maria Fernanda Cândido, Paulo Oliveira, Carol Abras, Selma Egrey. Eram muitos núcleos? Não, era a história de uma família. Era uma família, tá no Globoplay ainda. Que legal. É genial, é uma série fantástica, tem 10 episódios.
Ela é muito boa. Mas então, quando já tinha rolado o convite pra fazer a série, foi a grande surpresa na TV. Então, você ainda tava também naquela história da oficina. Na verdade eu tinha feito na Globo, fiz o Astro, depois, né, dessa novela, eu fiz o Astro em 2011, eu fiz a Teia, uma série do Papinha, fiz uma participação nessa série. A Regra do Jogo. Eu fiz a regra do jogo veio depois dessa série. Aí fiz teatro em São Paulo, eu tava fazendo outras coisas. E aí surgiu, eu fiz uma publicidade. Eu nunca fiz comercial de televisão. Eu fiz só um comercial de televisão na minha carreira. E aí a O2 me ligou, essa produtora aqui de São Paulo, falou: João, a gente vai fazer um comercial do Posto Ipiranga. Você pilota a moto. E no filme do Linha de Passe do Walter Salles eu era eu era motoboy. Falei, piloto moto. Então você não vem aqui fazer um teste? Vou aí. E cheguei lá, fiz o teste, me ligaram meses depois lá, sei lá, dias depois, semanas depois, falou: você foi aprovado. Falei, nossa! Tipo, caramba, peguei meu primeiro comercial. Fui no set filmar, cheguei lá, era o Fernando Meirelles que ia dirigir. E eu olhei e falei, é o homem, meu Deus, é o Fernando. A gente sabe, né, Fernando Meirelles, pô. E ele veio, me tratou super bem. Oi, João, me chamou pelo nome. Falei, caramba, ele sabe meu nome. E aí ele foi, assim, super simpático. E na época eu ia fazer a participação na Teia. E aí ele falou, e aí, como é que tá a carreira? Eu falei, pô, vou fazer uma participação numa série da Globo, lá da Teia, Braulio Mantovani, que é um amigo dele. Então, assim, aí ele falou, pô, que legal, João. E aí gravei esse comercial, meses depois a O2 me liga pra fazer uma participação numa série que a Globo lançou anos depois, chamada Os Experientes. Você fez muitos trabalhos na Globo. Você tem 8, ou pelo menos 8, de 8 a 10, assim, sei lá. Que daí quando essa série lançou do Fernando, a Globo... Aí foi quando eles me chamaram pra fazer teste pro Beto, que é um antagonista. E ali também surgiu, foi um outro divisor de águas ali, porque ali foi onde, vamos dizer, minha imagem se tornou mais popular, né? Até então eu já trabalhava, eu já tinha uma carreira, óbvio, já estava ali trabalhando há um tempo, mas foi quando eu fiz uma novela de sucesso, eu vivi essa experiência, porque, né, eu lembro que o Malvino Salvador chegou pra mim e falou, você sabe que a gente tá fazendo sucesso, né? Eu falei, é mesmo, Malvino? Ele falou, a novela é um sucesso, cara. Tá na boca do público, na internet. Na época começavam com aquele negócio de chipar. É chipar casal. Acho que foi ali que teve a história do Beto com a Tancinha, que foi o meu personagem. A galera torcia muito pro meu personagem, que a princípio, no começo ele era um vilão, mas foi se transformando através do amor. E aí o público começou a torcer pro meu personagem terminar com a Mariana Ximenes. Enfim, foi uma loucura, assim. Uma pergunta. E aí veio uma sequência de novelas. Você tem, a gente vai falar de muito trabalho que você tem, é brilhante a sua trajetória, mas eu tenho uma curiosidade, claro. Até pra gente fazer uma questão até mais analítica aqui, que às vezes eu gosto de pegar as trajetórias e as experiências, você bem pontuou uma questão que eu particularmente tenho curiosidade, que é, de forma mais prática, pensando no público também que tá assistindo aí, pra você que tá assistindo a gente, qual a grande diferença de uma novela que flopa para uma novela que é um grande sucesso? Você teve experiência de viver esses dois lados. Na prática, como se nota e o que é o impacto bom e qual que é o lado mais chato dessa história? Olha, eu acho que são muitas coisas que envolvem, assim, um sucesso. Porque hoje em dia, por exemplo, eu acho que a televisão tá patinando aí, tentando entender como é que faz para prender a atenção do espectador. Eu acho que os streamings, as séries, elas estão trazendo uma nova maneira, um novo... Né, a dramaturgia tá passando por um processo de transição, sabe? As emissoras... Mas como que você percebeu? Se o Malvino não te falasse nada. Eu percebi por causa da internet, né? A repercussão na internet. Eu comecei a ver que também... eu comecei a ser chamado para participar de programas de televisão, para ir no Faustão, para ir no programa Estrela lá, Cozinhar com a Angélica, fui chamado... Enfim, eu comecei a ver que as pessoas... Aí me cumprimentavam na rua, e era um assédio... Assim, né, uma comoção maior. Mas tem até publicidade? Tem? Assim, você quer presença, alguma coisa assim de ganhar oportunidades financeiramente falando que vão além da novela porque a novela tá indo bem? Não impacta diretamente no bolso do ator, assim? Eu acho que, assim... se você tem uma boa equipe ali,
impacta sim, ele pode te vender. Eu tinha um assessor de imprensa muito bom na época, que ele aproveitou, eu fiz muita matéria, muita capa, saiu bastante coisa. Então isso ajuda muito, assim, é aquela coisa, você tá na televisão, você tá na internet, você tá na revista, você tá no jornal, né? Então eu percebi que eu tava famoso, foi quando eu pensei assim, acho que eu fiquei famoso nessa época, sabe? De sair, ver que as pessoas vinham me abraçar, ou do tipo, tinha aquela coisa de, meu Deus, é ele! E era uma época que a internet também tava ganhando força, vamos dizer. Ela já existia, mas não como hoje, né? Com a força que tem hoje. Então, o meu número de seguidores aumentou na época, assim, mas não como hoje, né, como as coisas são hoje. Mas assim, dá pra perceber quando a equipe fala, né? Você sente que hoje o termômetro é meio que a internet, né? O termômetro do sucesso e o termômetro do fracasso também. E como que é lidar com isso? Aí a novela não virou, a audiência não foi, o personagem também... E aí, como é? Aí é arrastar mesmo, né? Contar e falar, vamos lá, fazer o melhor, é isso? Porque na verdade, foi o que eu disse, são muitos fatores. Eu acho que não tá na mão, assim, o ator tá ali pra contar a história. Então tem uma trama, já tem uma dramaturgia pronta, né? Tem que ver se pega, né? Se o público compra aquela ideia, se o público... Mas é isso, o público hoje tá consumindo tudo de uma maneira tão veloz, tão rápido, que a dramaturgia, né? Os autores estão passando por esse processo aí, vamos dizer, esse processo de transição mesmo, de como prender a atenção. Porque é isso, antigamente você ficava uma novela inteira para descobrir quem é o assassino de fulano, ou do tipo, como é que vai terminar essa história. Hoje, em 2 capítulos, você já tem que resolver aquela ação e já tem que propor uma nova ação, porque senão o cara muda. É aquela coisa, teu celular, você tem 30 abas aberto, né? O cara, para parar na frente da televisão e ficar ali parado, assistindo a novela e ficar preso, como é que ele faz, sabe? Se você tá consumindo vídeos de 20 segundos que te produz uma adrenalina, uma dopamina, aí você já corre, não gostou, você troca, não gostou, você troca. E aí... Então, assim, esse é o desafio hoje em dia, assim, de como prender a atenção do público. Em que novela das que você já fez, assim, qual foi enfim, das suas novelas na Globo? Sim. Que você teve ali um papel de destaque. Eu quero uma avaliação no geral, assim. Qual foi, na sua opinião, o seu grande personagem na Globo, das novelas que você já fez, que se destacaram no sentido de ter um desafio a mais, ou de algo inesperado ali que você falou, caramba, o João precisa fortalecer aqui, dar uma dedicada a mais, porque esse personagem, esse desafio é diferente do que eu imaginava. Depois de Haja Coração, eu fiz uma sequência de novela das 7 lá na Globo, né? Fiz Pega Pega, e aí depois eu fiz O Tempo Não Para, que foi uma novela onde eu era um advogado no início, que também é um personagem que tem muitos termos técnicos sobre o direito, sobre a advocacia, e eram uns textos grandes, então assim, tinha que tá muito preparado, não dava pra você improvisar uma situação, sabe? Mas no meio da novela, meu personagem morria e voltava o irmão gêmeo desse personagem, que era uma coisa que eu não sabia que ia acontecer. Então foi um desafio grande, porque eu lembro que eu tive que compor, né, 2 personagens. O primeiro, já tinha sido composto lá do início, mas quando esse personagem morreu e voltava o irmão gêmeo, falava, meu Deus, e o irmão gêmeo era pior, era um outro cara. Então foi um desafio grande ali. Mas é legal, eu acho que todo personagem, eu acho que o meu prazer é isso, é encontrar desafio na hora de atuar, porque se ficar muito fácil, muito confortável, né, então... Mas já teve, assim, teve alguma situação que o personagem da novela viveu que você falou assim, caramba, eu não estava preparado para esse rumo aqui, e aí você tem que, de repente, comprar a história e vender pro público que aquilo ali é o melhor, assim, que aquele... Porque o ator, ele dá vida à história que o autor escreve, que a direção conduz ali. Sim. Já teve esse conflito entre o João Baldacerini, ator, e a história, o conflito do personagem. Não precisa nem falar o nome da novela ou personagem, mas você já viveu isso? Vamos dizer que sim, já vivi. Eu comecei uma novela sendo um motoboy entregador de pizza. E aí a história lá, a novela tava passando por uns perrengues, por questão de audiência. Qual era a novela? Tempos Modernos. Tempos Modernos. E aí, num certo momento, o personagem virou um técnico de informática.
Mudou, assim. E foi uma surpresa, assim. Mas é isso aí, ok. Então, sou um técnico de informática. Mas isso mudava na narrativa também do personagem, no sentido das emoções, dos envolvimentos? Não muito, assim. Na verdade, não era um personagem grande, mas, assim, era uma coisa que eu tinha que estar ali. Eu acho que isso acaba que dificulta dificulta a dramaturgia pro autor e dificulta pro espectador também criar a conexão com aquilo, sabe? Do tipo assim, cara, do nada, o cara é entregador de pizza e vira um técnico. Então aí perde o interesse. Eu acho que não é uma boa troca ali, isso acontecendo, não é né, algo bom. Agora, emocionalmente falando, normalmente os personagens, o Beto em Haja Coração era um personagem, foi brilhante isso, porque ele começava como um grande vilão que apostava com o melhor amigo que ia ficar com a mocinha. Ele falava, não, vou pegar ela, você quer apostar comigo que eu pego ela? Então era um cara arrogante, petulante, e aí o amigo, quero ver, aí eu vou lá, tento, e ela fala não pra mim, aí eu falo, como que essa feirante tá falando não pra mim? Como é que né? E aí meu personagem não aceita, orgulhoso. E aí, ele, na insistência de tentar pegar a menina porque fez essa aposta com um amigo, ele acaba se encantando por ela. E aí tem toda a virada, assim, né? Quando ele passa a gostar dela. E aí ele também fala pro amigo que não tá gostando, não, porque ele é orgulhoso. Imagina, vou gostar da feirante que mora na ZL. O cara era um publicitário da Faria Lima, um coxinha, entendeu? E aí, ele se apaixona pela feirante. Então, assim, isso que eu acho que o autor acertou muito nisso. Uhum. Porque daí ele faz um personagem desse, que tem cheio de preconceito, cheio de machismo. Ele faz se apaixonar pela moça simples. Então, assim, pra mim foi um presente, porque é isso, a gente quer contar histórias legais, histórias de transformação, pro público falar, olha que bonitinho, tô apaixonado e tal. E como foi a história ali desses bastidores de um personagem tão grande, né? O Brasil, eu acho que você fez uma ressalva importante. Você protagonizou na tela da Globo com a Mariana Ximenes um dos primeiros casais a ser shippados na internet quando surgiu esse termo, né? A nova era das redes sociais conectada ali na ideia de ser multiplataforma, da novela se estender pro debate, pra conversa nas redes. Como que foi essa história de lidar com esse momento? O sucesso na TV, uma atriz que eu acredito, você poderia contar pra gente como é o bastidor com Mariana Ximenes, mas eu queria também entender o que vai além disso, dessa pressão do público pelo envolvimento dos personagens. Eu confesso que eu fiquei assustado na época, assim. Primeiro que eu tava muito no Rio de Janeiro nessa época, eu gravava muito, então eu saía da gravação, voltava pro apartamento lá que a Globo me hospedou, e aí eu ficava trancado, assim. Eu lembro que eu só fui ter noção do sucesso quando eu viajei pra Indaiatuba, que eu saí, que eu fui ver a repercussão, quando eu fui pegar um avião, que eu comecei a ver, assim. Mas aí na hora que você viu era o seguinte, era o sucesso, mas como é ser shippado com Mariana Ximenes, entendeu? Imagina, o Brasil parou e falou, a gente quer esse casal. E era uma coisa, na época, inédita, esse pedido. Eu lembro que eu fiquei assustado, né, com essa repercussão. Foi uma fase, assim, onde eu vivi uma injeção de adrenalina muito grande. Com essa história, sabe? Com essa novela, assim. Eu tive que fazer terapia depois. Sério? Porque essa fase me deu uma... Emocionalmente falando, sabe? Aquela coisa, né? Me veio toda a minha história atrás ali. A minha infância, vamos dizer, no sentido emocional. João cresceu filho de pai separado, né? Onde não tinha... fiquei muito sozinho por uma boa fase da minha vida, porque meu pai foi embora, minha mãe foi trabalhar, então eu era uma criança muito insegura, né? Desencadeou, né? A separação desencadeou uma hiperatividade, uma ansiedade em mim muito grande. Eu fiz xixi na cama até 11 anos de idade. Então, assim, eu cresci uma criança muito insegura, me tornei um ator porque me apaixonei por aquilo, mas quando veio esse sucesso do Beto, me veio inconscientemente me vinha aquela coisa assim, peraí, essas pessoas não me conhecem, não. E começou uma avalanche de eu te amo, de você é maravilhoso, e eu pensava lá no meu inconsciente,
Não é assim. Nunca fui amado desse jeito, nunca fui olhado desse jeito, nunca me deram tanta atenção desse jeito. Então isso bagunçou um pouco sim a minha cabeça. Porque até então eu acho que eu tinha tudo meio que sob controle, mas ali eu perdi o controle. Porque foi uma avalanche de afeto, de amor, de amparo, de coisas que eu não tive. E Qual aí que é o melhor e o pior disso? o melhor é porque você reconhece que é o sucesso que você está vivendo. Mas o pior é isso, eu não tinha estrutura emocional. Mas tinha uma desconfiança do que também não é tão genuíno, talvez muito superficial do ponto de vista de, às vezes, nossa, mas eu fiz tanta coisa antes de chegar aqui que talvez me adoram por esse recorte que não diz sobre o meu todo. Rolou essa parada assim, não só estão considerando aqui, mas eu sou mais do que isso? Ou será que eu tô sendo amado e venerado pelo que de fato eu sou? Qual foi a parada de fato? Eu acho que é tudo isso, acho que foi uma confusão mental mesmo ali, que rolou comigo ali, sabe? Eu aceitei o sucesso, eu vivi, mas emocionalmente falando, me deu uma bagunçada, assim. Você dividiu isso com os colegas de elenco? Eu não percebia na época. Não? Eu só fui entender isso anos depois, assim. Porque eu fui perceber que rolou... me deu uma isolada, né? Eu acabei me isolando mais. Eu entrei num processo de beber. Comecei a beber com mais intensidade. Porque eu acho que para baixar aquela euforia que o sucesso me colocou, a bebida me dava uma acalmada. Ela me dava uma sentada no chão, vamos dizer. Ela me dava uma tranquilizada. Então eu entrei num ciclo vicioso. De ter medo de estar viciado no álcool pra acalmar os ânimos. Porque é isso. Eu tava vivendo uau, João. E aí eu comecei a beber mais, porque eu tava, além da euforia de estar no sucesso, eu acho que a bebida também me dava uma sentada. Só que isso foi prejudicial, porque eu não soube lidar. Foi o que eu falei, eu não soube lidar emocionalmente. Então, assim, eu tive que pedir ajuda, sabe, depois. Mas você fala ajuda médica, de médico, terapia, é isso? Sim, acompanhamento. Sim, acompanhamento médico. Fui pedir ajuda, porque eu fui emendando, né? O sucesso, ele foi uma coisa, né? O sucesso, o assédio, o reconhecimento. Eu acho que até então foi o que eu falei, eu tinha o controle. Ali eu perdi. E ali entrou uma crise de identidade mesmo. Eu entrei numa crise de identidade, falar, caraca, eu sou esse cara todo aí, eu não sou esse cara todo, eu não sou tudo isso, né? Eu acho que, foi o que eu falei, a minha criança estava bem mal resolvida nessa época, e ela veio à tona, e aí eu precisei mesmo de terapia, de entender minha história, de entender que eu merecia, porque até então eu não tinha vivido sucesso. Na hora que o sucesso veio à tona uma fragilidade minha, e aí para eu conseguir administrar, eu entrei num processo de dependência, de bebida, para conseguir sustentar emocionalmente aquilo tudo. Mas a bebida, ela te tirava, vamos dizer, da capacidade, em alguns momentos, de poder se dedicar mais ao trabalho, a ponto de você olhar e falar assim, nossa, eu tô consumindo mais do que eu devia, e aqui eu acabo não conseguindo manter uma rotina de dedicação ao meu trabalho. Começou a me prejudicar, porque eu entrei daí o processo do auto-boicote, sabe? Eu entrei nesse processo do auto-boicote. E aí começou a me fazer mal, porque é isso, eu não soube lidar, eu não soube administrar emocionalmente isso, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que eu estava me isolando. Eu fui me isolando, eu fui entrando... E é engraçado, porque foi o auge do sucesso, né? Vamos dizer que profissionalmente eu estava voando, trabalhando, emendando uma novela na outra, e emocionalmente eu estava ladeira abaixo. E ao contrário de hoje, né? Anos depois, eu tô com 41 anos hoje eu me sinto emocionalmente muito bem. Eu não bebo faz 5 anos, não bebo nada. Você decidiu parar de beber a partir dessa decisão de tive que me virada. tratar, eu tive que me tratar. Tomei medicação, fiz tratamento psiquiátrico. Então, assim, faz 5 anos que eu não bebo. Não tomo mais remédio. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida profissional agora é um caos. Sabe, o que é engraçado, porque naquela época eu tava trabalhando, mas a minha vida pessoal era um caos. Hoje a minha vida pessoal tá super equilibrada, mas os trabalhos estão
estranho. O mercado Mas tá por que estranho. você acha que o profissional virou um caos, assim? O que define esse caos? É uma instabilidade? Você quer dizer que... Não, a de agora. Quando você fala que agora já não tá tão como era O antes... mercado de trabalho, pra mim. Aham. Não tá, assim... É aquela coisa, eu não sei o que é. O mercado tá bom pra muita gente. Abriu, né? A Globo não é mais aquele monopólio que era. Então, assim, os atores podem circular, podem ir pra outros lugares, podem fazer... Então, assim, tem produção na Netflix, tem produção na HBO, tem produção na SBT, na Record, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô passando por um momento mais, sei lá... Entrei num lugar no deserto, vamos dizer assim. Eu já vivi momentos melhores, sabe? Do tipo de trabalho. Mas você acha que o sucesso... o sucesso tem seu preço? É isso, assim? Não sei. Eu não sei te dizer exatamente isso. Tem. Talvez sim, possa ter. Mas eu digo que nem hoje eu tô fazendo uma coisa que... Fazia 10 anos que eu não tô fazendo, que é teatro. E isso me deixa muito feliz. Mas eu digo, você entra no audiovisual, você recebe, né? Você é contratado. Então você começa a trabalhar ali, receber cachês e tal. Então tem uma coisa, uma estrutura melhor. Você vai criando uma estabilidade melhor. Então é óbvio, todo ator quer um contrato, né? Hoje eu tô fazendo teatro, obviamente financeiramente é bem inferior à qualidade de vida ali, né? Mas assim, eu tô muito feliz no palco, porque é onde eu comecei a minha história, eu tô muito satisfeito. Mas eu digo no mercado do audiovisual. O audiovisual, pra mim, tá bem difícil, assim, né? Tem a gente tava conversando um pouco antes de começar... sobre essa história da indústria do entretenimento, que é como as pessoas se projetam, até como jornalista que cobre celebridade, a coisa da própria fofoca, do noticiário, de como o cara se projeta galã. Eu tenho... eu vou começar de trás pra frente. Sim. Não, de frente pra trás é melhor. Entenda o seguinte, o João, você tá com quantos anos agora? 41. Tá, eu ia falar 39, tá com 41. Tá casado. Casado. Pai. O galã, sex symbol, o cara bonitão, solteiro, na farra, bebendo, parece um pouco mais sedutor pro game, pro mercado artístico. Concorda? Concordo, acho que sim. Não tô dizendo que é o melhor, mas tô dizendo que pro game, pra fofoca funcionar, pra ele estar ali no radar da mídia, da pauta, no tititi, eu tenho a sensação, cobrindo celebridades, que existe uma indústria porque, na verdade, assim, a minha história... Eu nunca fui do universo polêmico, assim, né? Eu tenho o privilégio e eu tenho o orgulho de dizer que eu tenho uma trajetória muito legal como ator. No sentido mesmo de construção mesmo, sabe? De passo a passo, de escola, de teatro, de trabalhar ali como ator de cipate, animação de fé. Sabe, eu tenho uma trajetória muito bacana que eu acho que pode inspirar muita gente sabe, nesse lugar de se tornar um ator. Porque é isso, a gente tava falando, hoje as pessoas querem o atalho, querem ser famosas. Eu não almejei isso e a fama veio. Então, eu acho que eu tô mais nesse lugar, nesse artista que tem uma trajetória que inspira nesse lugar, sabe, de ganhando espaço, de conquistando espaço, do que no lugar da polêmica, né? Apesar... E na época, por exemplo, que eu fiz o sucesso que eu fiz na televisão... Não foi por causa de polêmica. Não foi por causa de polêmica. Tudo bem, eu concordo, mas eu digo nos novos tempos. Tô falando dos últimos anos pra cá, porque eu acho que é isso. Você tem uma trajetória... E eu também acho que você construiu muito bem. Foi passo a passo, dando os pontos. Agora... Você já foi motivo de fofoca. Ou pelo menos tentaram envolver. Ele é realmente muito quieto, fez a trajetória, mas disseram que você foi o pivô do término do relacionamento da Paola Oliveira. Você é o grande ator, galã de novela, ela lindíssima. Na época todo mundo ficou chipando, falando, nossa, será? Fofoca de bastidor que vocês estavam contracenando na série Feliz para Sempre. E aí eu quero saber... Como que foi lidar com essa história, esse bastidor, com uma colega de trabalho, que aí eu não sei, de fato, se saiu falando a verdade ou foi meia verdade, enfim. Não, é isso, eu tava fazendo uma série
que profissionalmente era uma coisa muito boa para minha carreira, porque era um protagonista de uma série do Fernando Meirelles para ser exibida na Rede Globo. Então eu já estava muito feliz ali com o projeto de estar envolvido ali com aquele personagem, aquele roteiro, com aqueles profissionais. E aí saiu essa polêmica de que eu era pivô da separação. Na hora, minha empresária falou: João, fica quietinho, não fale com ninguém. Ela tava com o Joaquim na época, ou pelo menos no final de um relacionamento, pelo que eu me recordo. E aí, ela falou: fica quieto, a sua empresária... Minha empresária pediu pra eu não... Porque começou a virem atrás de mim, né? Pra saber se era real aquilo. E eu falei... Aí eu dei uma declaração, né? Escrevi, mandei pra minha empresária, ela soltou lá e... Mas assim... Qual era a declaração, mais ou menos? Você não, lembra? A declaração era dizendo que a gente tinha trabalhado junto, que aquilo não conferia, que aquilo não era real, né? A Paola era minha amiga, mas eu acho que a Paola estava vivendo um momento difícil no relacionamento dela, e eu não sei. Mas ela entendeu, vocês chegaram a ser falado, tipo assim, ai, é uma situação delicada, enfim, ou ela preferiu também optar pelo silêncio, porque às vezes qualquer coisa que falasse... Ela também, porque eu acho que pra imagem dela não era nada bom aquilo. Vou dizer que pra minha imagem, eu lembro que foi uma coisa, ele é o cara. Ele é o cara, eu lembro. Eu lembro. Eu virei o pegador, assim. Então, vamos dizer que pra mim não foi... E é uma coisa da cultura, né? Essa cultura machista também, né? Do cara ser, o cara pode ser o pegador. Ela é a safada que não sei o quê, né? Que tá traindo, ou que... Enfim, mas... Mas como foi lidar com essa situação? A minha curiosidade bate um conflito ali do falar ou não falar, do procurar a pessoa e ter que justificar assim, nossa, e agora? O que a gente faz? A gente explica que não. Na época você estava solteiro. Tava solteiro. Não, eu fiquei tranquilo, assim, foi o que eu falei, eu comecei a ser reconhecido na rua como o cara que tava destruindo o casamento da Paola. Ó o cara que tá pegando a Paola, ó o cara que tá pegando a Paola. Então, assim, pra mim foi divertido, pra ela foi um drama, pra ela foi ruim. Então, assim... Mas vocês tiveram que você falar na época? Você teve que mandar uma mensagem, você mandou uma, você teve que falar, ou não foi uma coisa que teve que ser tratada por uma conversa? Não, ela entendia. Eu lembro que a gente se falou, falei, pô, o que tá acontecendo? Lamento isso que tá acontecendo, né? Não sei de onde surgiu isso. E ela ia pra fora do Brasil, ela ia viajar na época. Ela até saiu, era carnaval na época. Falaram que eu tava viajando pra fora com ela. Enfim, inventaram muita coisa aí nessa época. Mas essa história nunca foi verdade, né? Paola foi minha amiga, a gente trabalhou junto. Mas ela deve ter, enfim, acho que precisava de uma polêmica ali para alguma coisa acontecer. Sei lá como é que foi que... Você acha que você caiu direto no navio porque tava em crise ali e tinha que arrumar um... deu uma química no ar, e assim, o público percebeu. Vou dizer que até é isso. Eu acho que minha empresária me protegeu, até porque minha carreira nunca foi pautada nesse lugar de polêmica. Então, assim, não fale, não dê pano pra manga, não põe lenha na fogueira, não combina com a tua trajetória como ator, sabe? Então, legal. É isso. Foi seu posicionamento na época. Agora, uma curiosidade como foi fazer novela infantil? Você fez novela no SBT, Romeu e Julieta, com um papel, sim, de destaque, como um galã, mas ao mesmo tempo com um núcleo que carrega essa coisa de ser uma novela pra família. Como foi a experiência? Diferente pra você, que a gente via ali em tramas tradicionalmente mais pra faixa dos adultos, um público mais velho. Olha, eu gostei, eu confesso que eu achei, assim, que eu ia entrar lá no SBT e eu ia levar até enfim, meio que a pegada de trabalhos, de atuação que eu vinha fazendo na Rede Globo, que vinha dando certo, né? Que é essa coisa do galã desconstruído, meio atrapalhado, divertido, e que eu acho que funciona, e que funcionou muito, e que funciona. Então, quando eu entrei na novela, eu falei, pô, vou tentar levar um humor junto, sabe? Pra também, além de agradar as crianças, porque o Beto, eu lembro que agradou muito o público infantil. Sim. As crianças gostavam do Beto. E era um vilão, e o público, a novela era pra adulto. Então eu falei, pô, acho que dá pra fazer um jogo legal aqui. Vou fazer uma coisa legal. Mas não tinha essa abertura lá. Lá eu era o galã tradicional. Então, assim, não, João, aqui não tem essa. Você é o galã, você é o pai da Julieta, né? Você vai... ele é assim, não tem essa levada do humor.
Então eu senti que era uma coisa mais... Aí eu dei uma brochada ali, como ator, como criador. Mas depois, no meio da novela, eles começaram a fazer umas pesquisas e ver que precisava, acho que mudar, e eles deram mais liberdade pra mim, aí eu fui curtindo mais fazer. Mas eu gostei muito, assim, de trabalhar ali, eu fiz muitos amigos legais ali no SBT, no elenco. Agora, você tá falando do negócio, me bateu uma curiosidade. Diga. Galã das novelas da Globo, fez novela infantil também no SBT, Romeu e Julieta, mas a gente não viu em novela bíblica. Você tem essa coisa de trazer um humor, quebrar um pouco a regra. Numa novela bíblica é um pouco mais complicado, vai uma coisa mais de época. Você já considerou a possibilidade de fazer uma novela bíblica? É algo que você faria? Sim. É aquela coisa, eu acho que o mercado hoje abriu, né, as coisas mudaram, foi o que a gente tava falando. Então, assim, eu fui fazer um teste na Record. Ah, é? Né? Fui fazer um teste recentemente lá. E pra Ben-Hur, acho que é uma série. Legal. E aí, assim, não, eu vejo super a possibilidade. E é engraçado isso, porque eu me tornei mais popular através do humor, mas como a gente já falou aqui, eu comecei no drama, né? Tanto no cinema, com o filme do Walter Salles, eu fazia um motoboy, um cara que flertava com o crime na cidade. Na Globo mesmo, eu fiz a Teia, que era um bandido. Eu fiz vilão na Regra do Jogo com a Giovanna Antonelli. Eu era um vilão lá, um cara. Infelizes para Sempre, eu fazia um cara, era um personagem pesado, um drama. Então, assim, eu gosto muito do drama, eu fiz muito drama, mas o público gostou, ou eu dei mais audiência nas novelas de humor. Então é isso, mas assim, eu amo fazer drama, então eu sustento isso, né? É aquela coisa, eu comecei no drama, eu venho do drama, mas eu fiquei conhecido na comédia. Mas eu consigo hoje fazer... Sabe, eu fiz teste pra um personagem, pro Luiz Lorenzo, que o Loreto fez, né? Você fez? Eu fiz teste pra esse personagem, a direção do Paulo Silvestrini. E aí eu pensei, pô, que legal, né? Fiquei feliz com o teste, né? Paulinho foi super gentil comigo, me elogiou horrores lá no dia do teste. Falei, que bacana. E aí, recentemente, ele tava, né? Ele tá agora em Vale Tudo, né? Ele é o diretor aí. E aí eu pensei, pô, queria fazer teste pra Vale Tudo também, entendeu? Apesar de não ser humor, de não ter nada a ver com novela das 7, mas assim, eu tenho, sabe... capacidade Qual de fazer... personagem você... Não sei, mas eu digo assim, de fazer um personagem dramático, sabe? Mas quando você olhou ali, ó, quase que você foi Luiz Lorenzo, foi elogiado no teste, mas aí você vê um outro ator fazendo, e ele foi brilhante também no Muito. personagem, cada um tem lá o seu jeito, dá aquela sensação assim, nossa... Queria tanto ter feito. Não, era o Loreto, isso aí era o Loreto, não tem como. Luiz Lorenzo era o Loreto, assim, eu vi e falei, gente, que bom. Mas é isso, é óbvio que se fosse comigo ia ser outro personagem. Outra história, isso? Com certeza. No teste foi bem diferente, tudo que você fez ali pra aquele personagem tinha um outro DNA. Tinha uma coisa de cantar, tinha uma coisa, mas assim, é legal ver como ele, né, o ator, ele também incorpora da maneira dele e dá né, a originalidade ali pro personagem. É isso, talvez eu fosse levar o personagem para um outro caminho. Né, o Loreto levou para um. Então é isso, cada ator às vezes, né, vai para um caminho e dá certo. Não que não fosse ser um sucesso, mas o caminho que o Loreto levou foi um estrondo, funcionou e funciona. Então, mas é isso, mas eu questiono isso, sabe? Eu fiquei conhecido fazendo comédia, mas assim, eu amo drama, eu acho que eu consigo. E assim, hoje em dia, você dá essa pincelada, sabe, no drama, colocar uma pincelada de humor no drama, eu acho legal, sabe? Porque senão, até o vilão, sabe? O vilão mesmo, Sim. né? Você conseguir dar uma pinceladinha no humor ali no meio de uma cena dramática, fica legal, cria mais carisma, sabe? O público compra mais, sabe? Então... isso e você é muito bom, você é talentoso de fato. Então Obrigado, é isso, um bom querido. ator, ele vai lá e cai e arrebenta. Agora, vamos falar rapidinho. Você não chegou a contracenar com a Grazi? Você fez uma participação... A minha primeira novela, na verdade, Tempos Modernos, ela... Foi com a Grazi? A Grazi fazia. Ela era a mocinha. Uma dúvida. Diga, querido. Um pelo outro. Um pelo outro, A que peça, delícia. essa peça, enfim,
A peça tá em cartaz, um pelo outro, você tá passando pelo Brasil. Me conta por que o público tem que, de fato, assistir esse trabalho que tá sendo tão comentado, tão elogiado. Olha, eu tô fazendo, né? Eu tô muito feliz nesse projeto, né? A gente falou aí do mercado, mas assim, eu não tenho do que reclamar, que depois de 10 anos longe do palco, eu tô tendo a oportunidade de estar no teatro. Então, assim, o espetáculo chama Um Pelo Outro, é um texto do Ronaldo Ciambrone. Uau! Que é um grande autor, e é uma peça de dois, que fala, né, sobre a história de dois amigos ali, né, e nessa história eles são motoqueiros. A peça começa com eles tirando um racha de moto, dá pra entender que eles tiram um racha e um sofre o acidente, fica na cadeira de rodas e o outro amigo passa a cuidar desse amigo nessa situação. E ali dentro daquele apartamento eles vão relembrando histórias, então tem momentos muito leves, divertidos, momentos dramáticos, né? Mas a peça ela tem um final que surpreende, né, que eu não posso falar, porque tem que ir lá assistir, tem que assistir, né? Mas é uma peça muito bonita. Normalmente as pessoas saem emocionadas do espetáculo, assim. Então, assim, a Rama Cria, que é a produtora desse espetáculo também, ela tem um repertório de espetáculos muito legais e tem vários projetos viajando pelo Brasil. Esse Um Pelo Outro, Dois Amigos, Dois Irmãos, a gente também tá viajando. A gente vai fazer Itu, Limeira, São José dos Campos, a gente vai fazer algumas cidades e também vai viajar pelo Nordeste. Como que a gente acompanha as informações para quem tá querendo, tá interessado em assistir? Então, tem a página, né, no Instagram, que é o Rama Cria. Legal. Ou Ramak, Rama com K mudo, oficial, né? @ Ramak Oficial. E lá tem informações do espetáculo e também dos outros projetos da Rama Cria. E também nas suas redes você também deve divulgar? Nas minhas redes sociais também, sim. Rolando. Mas eu tô muito feliz, muito satisfeito de estar fazendo teatro. Fazia muito tempo que eu não fazia. Então, assim... Esse contato com o público deve ser muito legal, É muito né? gostoso. Teatro é maravilhoso, assim. É muito doido isso. Porque fazer teatro, estar no palco, né? Ter o contato direto com o público, ter essa sensação de você conseguir se comunicar, de ser um instrumento, de fazer com que o espectador fique ali, né, conectado em você, passando aquela mensagem. Então existe um prazer muito grande de estar em cena, assim. E essa peça, ela tem momentos, foi o que eu falei, a gente se emociona fazendo, a gente ri fazendo. Então é muito gostoso. Eu tô muito feliz realmente de estar nesse espetáculo, né? E a gente tá fazendo uma história muito legal aí, viajando o Brasil todo. Sempre que tiver as novidades, fala pro pessoal passar pra gente divulgar. Com certeza. Lá na coluna a gente avisar, porque eu sei que às vezes tem essa questão de fechando as agendas e aos poucos, né, vai montando... Bem, vocês estão passando Brasil afora, então provavelmente vão surgir novas cidades, novos pontos, e aí vocês vão atualizando a gente. Com certeza. A direção do Valdir Ramos, que é primordial, é lindo, sabe? Muito sensível. Então é isso. É uma peça que ela é muito bonita, vale a pena assistir, sabe? Porque ela tem essa coisa rotineira, ao mesmo tempo ela tem um toque, assim, ela tem uma profundidade muito grande, ela tem muitas camadas, assim, né, como ator. Então, assim, é um trabalho de ator muito bacana da gente fazer, como ator fazer. Eu acho que pro público também, sabe, ela traz umas camadas, assim, emocionais muito legais, ela atinge vários lugares. Então você vai dar risada, a emoção ali, vários momentos. Muito feliz. Maravilha. Agora, então, para fechar, eu vou falar um nome de colegas que você já trabalhou, e aí é um ping-pong, você vai definir uma palavra, seja a relação de trabalho ou afeto, enfim, bate-pum, pode ser? Tá. E se você não tiver contracenado, talvez você também defina se admira ou não, o que você sente, pode ser? Pode ser que eu não conheça a pessoa, talvez. Pode. Né? Tá bom. Vamos lá. Tô atualizando aqui a minha lista. Mariana Ximenes. Ah, um amor. Grazi Massafera. Ah, talentosa. Vitória Estrada. Divertidíssima. Giovanna Antonelli. Intensa. Boa. Ela, Fernanda Torres.
Ah, é brilhante. Fernanda Montenegro. Uma referência, né? Uma deusa. Agora, uma dúvida. Do João Baldacerini que a gente conhece nas novelas, nas telas, acompanha nas redes sociais, o que as telas mostram e o que elas escondem do verdadeiro João Baldacerini? Olha, tem uma coisa que eu acho muito legal, como as pessoas quando comentam alguma coisa na minha rede social, é sobre a minha simplicidade, assim. Nossa, você parece ser uma pessoa muito simples, não sei o quê. E eu acho que eu transpareço isso nos meus personagens, assim. E isso pra mim é um ponto forte, assim, eu gosto disso. Porque eu coloco um pouco de mim ali também. E isso aproxima, eu acho, Sim. do público. Então, eu gosto disso, assim, de ter essa característica de estar fazendo televisão, de estar numa emissora, de estar num horário ali, nobre que seja, mas... E de que a pessoa olhe pra mim e veja que eu possa ser próximo dela, que eu possa estar ali, né? Que não tem uma distância do artista pra pessoa. Então, e é isso mesmo, eu sou essa pessoa mesmo, eu sou muito acessível. Eu vou sair daqui, eu vou pegar um metrô, eu vou pra minha casa, eu vou pra rodoviária Tietê, pegar um ônibus pra Indaiatuba, porque eu não dirijo na estrada. Então, assim, Legal. e eu vivo essa vida, assim, sabe? É comum, né? Foi o que eu falei, eu sou um artista por paixão mesmo, sabe? Que legal. Não vejo esse deslumbre, esse status, esse lugar da profissão, sabe? É ator porque você, de fato, ama Eu amo. mostrar a sua arte. Eu amo. Eu acho que, assim, eu necessito, né, como ser humano, assim. Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que a minha história fez com que quando eu chegasse ao teatro, o teatro pegasse todo ali, aquela confusão do João, ela organizasse. Eu digo que quando eu atuo, eu respiro melhor, eu ouço melhor, eu presto atenção melhor, sabe? Eu tenho um prazer de estar em cena que... Porque o João é aéreo. O João fora de cena, eu sou estabanado, eu sou atrapalhado, eu sou... Então, quando eu entro em cena, eu tenho um prazer muito grande de estar ali, sabe? O seu filho tem 5 anos. Exato. Qual é o nome dele? Heleno. Desses recortes todos, assim, se você pudesse... desses 20 anos, né? Considerando esses 20 anos. Nesses 20 anos de carreira, se você pudesse traduzir em algumas palavras... Um tweet pro Heleno, que mensagem você diria e simplificaria uma trajetória tão elogiada, tão bem sucedida nas artes, mas que definiria o seu legado como pai, mas como um pai que ama fazer arte, viver da arte e que acredita na arte. O que você diria pro Heleno desse recorte até aqui? O que você falaria para ele ler daqui, sei lá, 10 anos desse momento e dessa trajetória que você construiu e que ele, talvez, nessa infância, ainda talvez não tenha consciência do pai que ele tem? Profundo. Olha, eu acho que... Eu agradeço, porque a entrada dele na minha vida me tornou uma pessoa, ao mesmo tempo, mais emocionalmente equilibrado, mais maduro. Eu amadureci, porque meu filho me dá a oportunidade de cuidar do João, que foi uma criança bem insegura. Então, quando eu cuido dele, eu tô cuidando de mim, assim. E então ele é muito mais do que só um filho, assim. Ele tem uma força imensa na minha vida, assim. Ele representa muita coisa na minha vida. Então, dizer para ele que eu me tornei uma pessoa melhor, graças a ele, me tornei um ator melhor, me tornei um ser humano melhor, e hoje a minha criança está mais em paz e mais feliz também, graças ao meu filho. Se tornou o seu principal papel. É meu principal papel. E tá brilhando, né? A gente acompanha um pouquinho nas redes e vê
que de fato existe muito amor. E talvez é isso, o equilíbrio entre todo esse glamour e o holofote que a fama e a visibilidade traz, mas também o recolhimento necessário daqueles que de fato a gente pode contar quando as luzes se apagam, né? Exatamente. Muito legal, adorei te conhecer. Obrigado, Matheus. Eu já te admirava, mas passei a admirar ainda mais, porque é isso, existe um ser humano maravilhoso aí por dentro desse cara que a gente dá risada, se diverte, emociona nas telas. E que legal que você tem essa relação de também expandir, continuar tendo essa relação com o teatro, porque eu acho que é isso, né? O artista que está em contato com o público consegue também manter isso vivo, essa chama viva que conecta público e palco. Exatamente. Né? Exatamente, é isso, contar boas histórias, né, me conectar com as pessoas. Eu sou um instrumento, sabe, de comunicação, então é isso, eu tenho muito prazer em me comunicar, eu gosto de observar seres humanos, comportamentos, sentimentos, emoções, porque é esse o meu trabalho, então eu tenho uma paixão muito grande por isso está enraizado em mim, então eu sou um apaixonado por essa profissão, por atuar, né, independente do meio que seja, assim, eu gosto de contar boas histórias. E a gente gosta de acompanhar, então, tendo novidades, conta pra gente, volte aqui pra gente estar junto e saber de todas essas novidades. Muito obrigado pela oportunidade, Eu que Matheus. agradeço. Feliz. Gente, então, já anota aí pra quem quiser conferir e acompanhar a peça lá pelo Instagram do João e da Rama Cria. A peça, o espetáculo é Um Pelo Outro. Siga e acompanhe. Pra você que ficou com a gente também, aproveita já pra dar like nesse vídeo. Se inscreva no canal de Isto É. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Siga também lá no Instagram, @MatheusBaldi, Matheus com TH. E na semana que vem a gente tá de volta com mais um Painel Isto É, gente. Beijo, com Deus! Valeu!